Shalom a todos, shalom, shalom, na graça de Deus. Vamos continuar com a leitura da carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, ok? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Hoje é o capítulo 3 da carta aos Coríntios, ok? Diz assim, começando no versículo 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Na verdade, isso aqui é uma pergunta. Ele diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las carta de vocês? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo escrevendo ali para a igreja de Coríntios, uma das igrejas que ele amava muito. E o apóstolo Paulo era um homem de confiança. Ele não precisava que alguém desse carta de recomendação dele para os outros. Ok? E nem ele ficava exigindo carta de recomendação das pessoas. Porque ou a pessoa é crente ou não é. E quem tem o dom do Espírito Santo vai saber se a pessoa é crente ou não é. Os apóstolos sabiam. O apóstolo Paulo chamou alguns lá até de filho do diabo. O crente de hoje não tem os dons do Espírito Santo, por isso que não tem discernimento. E então, como estava tendo muita falso crente, falso cristão, já 2000 anos atrás, já estava tendo muito falso cristão na igreja. Então, quando chegava uma pessoa dizendo que era cristão de outro lugar, tinha que trazer uma carta de recomendação. Hoje em dia as igrejas trabalham com isso. Quando vai de uma igreja batista para outra, quando vai de uma igreja assembleia para outra, traz a carta de recomendação do pastor daquela igreja. Ok? Isso aí eu sei que tem. Mas tem aquelas igrejas que não exigem esse rol de membros por escrito, essas coisas. Tem alguns que mandam preencher uma ficha, mas não tem assim aquela regra mesmo ali. Ok? Outras pessoas aceitam os membros pelo testemunho que o membro dá. Aceita, às vezes o crente está desviado, reconcilia com Cristo. Tem tudo isso no Brasil. Às vezes vai para um ministério diferente, que o outro não concorda com aquele ministério, aí não tem carta de recomendação, porque eles falam, não, eu não concordo com aquele ministério, eu não vou dar carta de recomendação de você, você vai se você quiser, né? Então tem tudo isso, gente. Naquela época já tinha necessidade das cartas de recomendação. Por quê? Como eu disse, já tinha muito falso cristão ali no meio. E era um perigo. Aqueles falsos cristãos eram um perigo. Porque se ele estava num lugar que o evangelho estava sendo proibido pregar, o falso cristão ia lá e dedurava. E quando pensa que não, a justiça chegava no grupo dos irmãos, às vezes que estava se reunindo numa casa, chegava e levava pessoas, prendia, matava, principalmente ali quando estava aquelas perseguições, ok? Mas o apóstolo Paulo falou, olha, eu nem preciso de carta de recomendação e nem peço para ninguém, ok? Não é que Paulo estava sendo arrogante. É porque o ministério de Paulo foi o próprio Senhor Jesus que deu para ele.
Ele não tinha como ele falar, Jesus, manda uma carta aí para mim levar para eles. O apóstolo Paulo falava, nós somos a nossa carta. Nós mesmos, nossa vida. Analisa a minha vida, pesquisa, vê por onde eu passei. A minha vida é minha carta de recomendação, é a minha vida. Porque quem colocou o Paulo no ministério foi o Senhor Jesus de Nazaré. Não foi o pastor fulano de tal, não foi o missionário, o profeta, o rabino. Não foi eles que colocaram o apóstolo Paulo no ministério, foi o próprio Senhor Jesus. Ok? E aí ia pela fé. Mas ele falava, olha a minha vida, vocês estão duvidando de mim? Olha a minha vida. Ok, gente? Então é isso. É isso. Por isso que Paulo aqui fala. Né? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês? Ou pedi-la, ou pedir a carta de vocês? Ou trazer, ou pedir para ir para outro lugar? Vamos continuar. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, a igreja de Paulo, ele conhecia as pessoas. Aquelas pessoas já era a carta que ele precisava. E ele também era conhecido dos outros. E os outros também já tinham o apóstolo Paulo. A carta de recomendação era a própria vida do apóstolo Paulo. É a tua própria vida que vai ser a carta de recomendação sua. Eu sei quando vai arrumar um emprego, tudo, pede carta de recomendação do emprego anterior. Ok, tudo bem. Ok? Mas não basta só uma pessoa chegar de outro ministério com a carta de recomendação. Isso só não basta, gente. Uma vez, sei lá quantos anos faz, 35, 40, 40 anos, 40 por aí, 40 ou mais. É muito tempo, né? Eu estava numa igreja e chegou um casal lá com carta de recomendação. Se não me engano, eles vinham até de outro estado. Eu não sei. Chegou lá com carta de recomendação, passou a ser membro da igreja, fazer alguma coisa dentro da igreja também. Eram dedicados à obra. E a igreja ela passou por um problema de um rapaz que ficava endemoniado. Vocês imaginam, gente, igreja batista, tradicional, que não pregava dons espirituais, nada. Nunca ninguém tinha visto uma pessoa ficar endemoniada dentro da igreja, de repente ficou. De repente um rapaz conhecido, todo mundo lá já tinha parentes na igreja e tudo. De repente ele ficou endemoniado. E todo domingo ele queria atrapalhar o culto. E aí pegou a igreja de calça curta. Porque a igreja não sabia lidar com isso. Mas isso aí já é outra história, porque dessa sujota. E aí, aquele homem que veio, que entrou na igreja por causa de recomendação e tudo, quando ele começa a ver essa situação na igreja, acho que a princípio ele até tentou ajudar, eu não sei. Eu só sei que depois também ele começou a ficar endemoniado. Aquele homem do casal que tinha chegado com carta de recomendação e tudo, ele também começou a ficar endemoniado. E a esposa dele começou a sofrer com aquilo. Os irmãos às vezes tinham que dormir na casa dela para acompanhar ela. Fazer companhia para ela, porque ela ficava com medo de dormir só com o marido. Porque às vezes ele acordava endemoniado à noite. E foi um casal que tinha chegado com carta de recomendação. Que eu lembro, se a minha memória não tiver falha, porque tem muitos anos. Então não basta carta de recomendação. Não basta chegar todo com cara de crente, com terno, com a roupa da mulher comprida. Tudo isso é importante, mas não é tudo. Ok?
Não é tudo. Então o apóstolo Paulo falou que no meio dele, do povo dele, não tinha esse negócio de carta de recomendação. Mesmo porque o apóstolo Paulo era um homem que tinha discernimento, ele olhava para a pessoa, ele já sabia se aquela pessoa tinha Deus no coração ou se ele estava ali na igreja só para atrapalhar. Vamos continuar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Todos os pastores deviam ter esses dons. Vamos lá. Então ele fala que aquelas pessoas, as próprias pessoas da igreja, seria a carta que era lida por todos. Nós somos as cartas lidas por todos, por onde nós andamos. Até por aqueles que não conhecem a nossa língua. Ok? Vamos lá. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ok? Vocês manifestam que são cartas, ele está falando, o pessoal daquela igreja, olha, para mim, vocês manifestam que são cartas de Cristo. Com a lei de Cristo escrita no coração, ok? Não em pedra, ok? Não em tábuas de pedra. Por quê, gente? Porque Moisés ficou 40 dias, na realidade ele ficou 80 dias, 40, depois mais 40 dias no monte, fazendo jejum para receber a lei de Deus nas tábuas de pedra. E o ser humano não respeitou. Não respeitou, quebrou a lei, fez o bezerro de ouro para adorar, depois ficava blasfemando. E chegou uma hora que eles irritaram tanto a Deus, que Deus deixou eles 40 anos no deserto, até morrer todos os que saíram do Egito. Só deixou sobreviver os filhos deles. E dos, sei lá quantos milhões lá, 6 milhões. Quanto que o pessoal fala? Ah, tem uma quantidade muito grande aí que o pessoal fala que saiu do Egito. Pensa. Pensa nessa quantidade. Só os filhos entraram na Terra Prometida. Ok? 40 anos. Então, aqueles que começaram a tiver filho no deserto, quando chegou a hora de entrar na Terra Prometida, já tinha gente de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, muitas pessoas, mas que nasceram no deserto. Ok? Isso não se prega por aí nesses meios que misturam com a religião judaica. Isso eles não pregam. Que aquele povo que saiu no Egito morreu no deserto. Só os filhos deles que entraram na Terra Prometida. Ok? Dos que saíram no Egito, só Josué e Caleb entrou. Dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou na Terra Prometida. E não foi porque estavam velhos, não. Porque Josué e Caleb, Moisés, eles já estavam com mais de 100 anos. Moisés também foi recolhido antes de entrar na Terra Prometida. Nenhum foi por causa da idade, os que foram recolhidos. Foi porque desobedeceram a Deus. Ok? Então, Paulo fala aqui. Não é escrita nas tábuas de pedra. É escrito no coração. A lei de Cristo tem que estar escrita no nosso coração. Hoje a gente tem a nova aliança, estou aqui lendo para vocês. É lindo, maravilhoso. Mas se não tiver dentro do coração das pessoas, elas vão ter uma Bíblia em casa, elas vão conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas elas não vão praticar, não vai viver, não vai praticar. Ok? E aí elas não têm a lei de Cristo em seus corações. E a lei de Cristo hoje é nos nossos corações. Você pode ler a Bíblia, aprender muita coisa, mas se você não escrever ali no seu coração,
vai ficar só lá na Bíblia. Não adianta você falar, eu creio na Bíblia, eu provo porque a Bíblia diz isso, eu provo porque a Bíblia diz aquilo. Tá, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. E você, e com a sua vida, o que você está provando? Provar que a Bíblia é fácil. Difícil é provar com a nossa própria vida. E o Evangelho, a lei de Cristo é isso. É pregar com a nossa vida. É estar escrito no coração. Vamos continuar? Aleluia. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Tá vendo? Não é por nós mesmos, não. É por Cristo, ok? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ok, gente? A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Até para ler a Bíblia aqui para vocês, eu preciso das misericórdias de Deus. Pode acontecer muitas coisas para querer me atrapalhar. Mas a misericórdia de Deus é que me ajuda. Vou continuar lendo para vocês. Ok? Que Deus continue me livrando do mal e me ajudando, que eu preciso. Eu e a minha casa. Precisamos do Senhor, das misericórdias. Senhor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partir de nós, pelo contrário, nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nova aliança, nova. Põe isso na sua cabeça de uma vez por toda. Ser cristão é seguir uma nova aliança e é ter a lei de Cristo escrita no coração. Ok? O qual nos capacitou a ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Okay? Eles não tinham a nova aliança na mão escrita pregando. Era o Espírito de Deus que falava com eles. Os apóstolos, eles não tinham nenhuma Bíblia na mão. Nem mesmo a Torá, porque a Torá não se carregava por aí para tudo que é lugar. O que eles sabiam da Torá é aquilo que eles tinham aprendido lá nas sinagogas. Mas eles não saíam com a Torá por aí, com a velha aliança. Eles não saíam por aí. E nem mesmo com a nova aliança, porque nem nova aliança estava escrita. Era o Espírito Santo de Deus que dava as palavras para eles. Mas hoje em dia as pessoas negam que o Espírito Santo possa continuar nos dando palavra. Negam, tem medo, acha que não vem de Deus. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai saber o que vem de Deus. Agora, se não tiver o Espírito de Deus, vai ficar sempre na dúvida. E a dúvida não salva ninguém. Ok? Lembra que as lamparinas têm que ter azeite. Lamparina sem azeite não vai aguentar a volta do noivo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e enche as nossas lamparinas. Em nome de Jesus. Vamos continuar? Ok? A letra mata. Até hoje, gente. Tem gente que prega isso aí, a letra mata, colocando só a velha aliança. Mas na nova aliança, acabaram virando letra também. Quando? Quando que vira letra? Quando a pessoa não acredita mais nos dons. Ela interpreta a Bíblia de forma errada. Ela pega essa Bíblia escrita que tem da nova aliança. Ela interpreta de forma errada. E ela não crê mais nos dons do Espírito Santo. O que está acontecendo? Ela está presa na letra e ainda mais que ela está fazendo interpretação errada da letra. Aí complica tudo. Aí a fé morre. Sabe essas pessoas que tem que provar, tem que provar. Quando vê as pessoas querendo provar muito, gente, não perca seu tempo. Ela não tem fé. Deixa lá. Que ela vai pedir para Deus abrir a mente dela. Porque quando tem que provar muito, não tem fé.
Porque quando a gente tem fé, até aquilo que a gente não conhece da Bíblia, Deus vai nos ajudar a entender. Ok? Quando temos o Espírito do Senhor. Até aquilo que não tem resposta na Bíblia, a Bíblia não tem resposta para tudo, igual muitos falam por aí, não. A Bíblia tem resposta. Não, a Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia é um resumo. Mas Deus pode nos dar uma resposta numa hora de dificuldade, que a gente está desesperado, sem saber o que fazer, Deus pode nos dar, ok? Vamos continuar. Deus seja louvado. Aleluia. Mas a gente tem que falar a verdade, gente. Hoje em dia tem muitos crentes decepcionados com as igrejas, fala mal dos pastores. Por quê? Porque pregou a Bíblia de forma errada. Aí a pessoa não deu certo. Ai, mandou fazer assim, assim, mas não deu certo. Aí ficam tudo decepcionados. Ensina as pessoas a buscar Deus, o Espírito Santo, a ter comunhão. Ok? O qual nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, já li. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. O que acontece? Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, o rosto dele voltava brilhando. Brilhando. E aí, muitos ali do povo de Israel que estava ali não entendia aquela situação. Não entendia. E para não falar besteira, e para não às vezes até blasfemar, sei lá, Moisés tinha que cobrir o rosto. Provavelmente ele usava uma espécie de talite, que antigamente esse negócio de talite, como nós conhecemos hoje, foi de alguns anos para cá, que não era assim, antigamente era um manto grande. Provavelmente ele usava uma espécie de um manto e ele cobria. Ele cobria, sabe por quê? Aqui, ó. A glória do rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Toda vez que Moisés subia lá, ele voltava com o rosto brilhando. Para não chamar muita atenção do povo, ele cobria o rosto. E aí, com o tempo, aquela glória ia desaparecendo, aí ele podia tirar o pano do rosto. Ok? Ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então aqui diz assim, ó, se Moisés ia lá e voltava com o rosto brilhando, que tinha até que se cobrir com véu, quanto maior glória será, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Mas por que não está sendo de maior glória? Porque as pessoas não estão deixando o Espírito Santo fazer da forma correta. Atuar da forma correta. Não está dando espaço para o Espírito Santo. Hoje em dia se dá muito espaço para a humanidade. Hoje em dia se colocou o ser humano no trono. E aí, gente, vai ser daí para pior. Vai vir aprovação no mundo, vai vir um avivamento no mundo, mas para separar os que creem e os que não creem. Porque se não tiver o Espírito Santo de Deus, cada dia vai ser pior, não se iluda não. Ai, estou escandalizado com aquela igreja, estou escandalizado com aquele pastor. Por que você está escandalizado? Se a Bíblia já falou que isso ia acontecer. Há muitos que estão escandalizados hoje, amanhã está no pecado. Muita gente que falou mal do pastor que caiu, do fulano, do irmão que caiu, depois faz a mesma coisa. Então, para com isso. Não alimenta essas coisas, não. Se vir alguém para você, estou escandalizado. Fala, você não conhece a Bíblia, não? Vamos lá. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. A glória atual é muito maior, é maior do que a glória de Moisés. A nova aliança é superior à velha aliança. Agora, se nós não estamos vivendo isso, é porque nós não estamos agindo
da forma correta, gente. É simples assim. Não adianta fazer 1000 teologia. Não adianta levar psicologia para a igreja, fazer 1000 teologia e tantas outras coisas. Se não deixar o Espírito Santo fazer a obra. Nós precisamos da comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e viver no Espírito. Ok? Fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.